Como você se sente na presença das câmeras de segurança? Inibido ou protegido? Elas invadem a sua privacidade? Essas são algumas perguntas levantadas no nosso próximo VT. Confira! O ser humano, ele tem um universo de bens que são suas qualidades inerentes a ele. Ele tem sua integridade física, a sua integridade corporal, ele tem sua privacidade, seus dados pessoais, sua intimidade, né? O direito à sua voz e também a sua imagem, né? A imagem, ela deve ser considerada como uma condição indispensável, inata à própria pessoa. Quando você se apresenta num determinado local, quando você tem a sua imagem apresentada numa fotografia, você se vê diante de duas situações, né? A imagem retrato, que é a sua fotografia, vamos dizer assim, como ela está colocada, e sua imagem atributo, quando você identificar a sua imagem dentro de um contexto social, dentro de uma coletividade. Para uma sociedade regular, vamos dizer assim, todo o ato individual, privado, ele é monitorado, de uma forma ou de outra, né? Então, esse é o grande ônus de você ser um sujeito civilizado. Quer dizer, a civilização, ela exige isso. Ela exige que você se autocontrole, que você limite as suas ações individuais, que você exercie a sua liberdade pessoal. Muita gente hoje paga para poder ficar sozinho, vai para um spa para poder ficar sozinho, para não ter barulho, para não ter esse tipo de importunação, e a gente se sente a todo momento vigiado. Não que a gente esteja querendo se esconder, não é isso. Mas é que a gente precisa de um pouco de paz, né? A gente já vive num mundo tão caótico, as cidades estão tanta massa, então a gente precisa de um momento a só e não é sempre que a gente consegue. Não é invasão de privacidade, tanto assim num elevador ou no prédio, por fora. Eu acho que não, tanto que já teve casos de que eu vi pessoas conhecidas de serem assaltadas dentro do próprio elevador onde mora, do prédio onde mora. Então eu não acho invasão de privacidade. A ideia de liberdade, ela não é absoluta, ela é sempre dentro da concretude do viver humano. Então ela é sempre uma liberdade condicional, né? Ela é sempre uma liberdade vigiada nesse sentido. Né? Ela é determinada pelo quê? Determinada pelo seu estado emocional, determinada pelo ambiente social em que você vive, determinada por aspectos genéticos, determinada pela cultura, enfim. Então a gente fala em liberdade sempre no sentido da liberdade dentro de uma circunstância, certo? Não essa liberdade absoluta e utópica e metafísica como vem de uma tradição filosófica, particularmente uma tradição idealista. Bom, pensando nisso, como que a gente vai compreender a liberdade do homem que está sendo monitorado? Então a questão é uma questão ampla, uma questão complexa, que diz respeito a compreender até que ponto há uma alteração de comportamento e de atitude na medida em que o homem é monitorado. Eu me sinto mais seguro quando eu sei que o ambiente está sendo monitorado. Eu acho que quando você vai entrar num condomínio, quando você vai chegar na frente de uma casa, você sabe que você está sendo filmado, você sabe que ali tem um sistema de segurança, você já pensa que um criminoso vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com você. Então você acaba se sentindo mais seguro. Eu acho que tanto no quesito assim de segurança, quanto para evitar de acontecer alguma coisa ruim. Está muito audacioso o crime. Então eu acho que só esse tipo de utilização da câmera não basta. Fora do que, eu acho que tudo bem, a gente pode até pensar que ela consegue varrer uma área maior, esse tipo de iniciativa pode ser algo que trabalhe junto com uma segurança adequada. Eu acho que é uma série de fatores. Eu vejo que existem formas de controlar ambientes. Eu soube de prédios que tem no elevador, tem em todos os andares, e isso
Eles pegam cenas assim, as mais íntimas possíveis. E eu acho que quem coloca até esses funcionários e essas máquinas não estabeleceu um regulamento ético. Você sentir-se vigiado, mas você se sente vigiado pelo quê? Por um instrumento, frio, um objeto. Ele não significa nada para você. O significado ele vai se dar exatamente na divulgação e no uso. Aí sim é que você vai ter, comportamentos e atitudes alteradas. Nesses prédios eu soube que o rapaz que fica embaixo, muitas vezes juntam os jovens, ficam vendo cenas que foram captadas por estas máquinas. Isso eu acho muito sério. Ou seja, isso é uma falta de ética, você passar para outras pessoas que foi captado. Então, eu acho que isso não está amadurecido para todas as pessoas. Vamos pensar agora na nova onda da Web 2.0, que quem é o protagonista da informação já não são mais os grandes centros de comunicação, mas é qualquer indivíduo que tem uma câmera que ele pode filmar e ele divulga isso. E ele não só divulga, como ele coloca, inclusive, seus valores sobre aquilo. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que se cria essa cultura do desconforto, desse, entre aspas, sentimento persecutório, por outro lado, nós temos uma dessensibilização com a imagem divulgada. Veja, uma coisa é eu me sentir constrangido por eu estar sendo filmado. A outra é não só um constrangimento, mas uma aversão quando eu vejo a minha imagem divulgada. Primeiro, aquele que captou a sua imagem. Ao captar a sua imagem, ele deve ter determinados deveres de conduta, determinados deveres de cuidado, de sigilo, na manutenção e preservação desses dados que estão sendo captados. Se você vai num shopping, está sendo filmado, essas imagens não podem depois amanhã serem disponibilizadas. Então, primeiro tem esse detalhe. O segundo aspecto é quando essas imagens chegam numa rede de relacionamento por via de internet e são colocadas, disponibilizadas de maneira indevida. Aí, no caso, ambos são responsáveis. Aquele porque disponibilizou ou não teve o cuidado, o zelo devido, e aquele que disponibilizou sem pedir sua autorização. E daí você se depara também com algumas medidas, porque daí acarreta a responsabilização por danos morais, acarreta também a possibilidade de que você possa exigir imediatamente que aquela imagem seja retirada do ar. Existem mecanismos judiciais para esse fim. Por quê? Porque a imagem não está atendendo nenhuma finalidade pública e, além disso, essa imagem está colocada à disposição sem a sua autorização. E, por fim, que essas imagens foram colocadas lá sem o zelo e sem o cuidado de quem a captou. A seguir, você vai ver que o monitoramento por meio de câmeras é um caminho sem volta. E também vai conferir as nossas dicas de cinema e leitura. É só um instante, o assunto é Volta Já.